Boa tarde, pessoal do nono ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula, certo? Hoje, né, como vocês já esperavam por muito tempo, vamos iniciar o assunto sobre a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Só que hoje não vamos entrar de fato, né, no conflito, nem hoje, talvez na próxima aula ainda, tá? Vamos ver aí as causas, né? Vamos ver aí os acordos que foram feitos antes da guerra, o expansionismo nazi-fascista, tá certo? E é bom a gente relembrar, na realidade, os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, tá? Que no caso aí, e alguns estudiosos, né, por exemplo, como Eric Hobsbawm, vai dizer que não, é como se não tivesse duas guerras, né? Foi uma guerra total, né? A Primeira e a Segunda Guerra, porque foram guerras muito próximas e a Segunda Guerra tem, né, origem aí lá na Primeira Guerra, né, com os diversos motivos que aconteceram, tá certo? Então, eu vou listar aqui, né, essa aula é apenas para listar, né, os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, tá bom? Coisas, assuntos, na realidade, que já estudamos, tá bom? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Tá? A Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, vai ser assinado um tratado que vai ser o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes ele vai apontar a Alemanha como a principal causadora, né, desse conflito. E o que isso vai gerar na Alemanha, né? E aí seria um dos principais motivos, né, o revanchismo alemão, aquele sentimento de que o Hitler, não só o Hitler, mas a maioria da população alemã vai ter, né, vai sentir que a Alemanha não foi culpada da Primeira Guerra Mundial. Né? E isso aí vai ser um dos motivos que vai gerar a Segunda Guerra Mundial, certo? Como, por exemplo, o Tratado de Versalhes colocava que a Alemanha só poderia ter 100 mil homens, se não me engano. A Alemanha pagou taxas. A Alemanha não poderia produzir não poderia produzir armas com calibres maiores. Tá? Então, tudo isso aí perdeu territórios. Tá? Tudo isso aí vai gerar um sentimento de revanchismo. Tá? Vai criar também, não sei se vocês lembram da questão do pan-germanismo, né? Só que, claro, ali está no contexto da Primeira Guerra Mundial, mas esse sentimento nacionalista, ele também vai se intensificar cada vez mais com o fim da Primeira Guerra Mundial e com a ascensão do nazismo, né, dos regimes totalitários na Europa, certo? Então, a Primeira Guerra Mundial é um dos motivos que levaram aí a Segunda Guerra Mundial, tá? É como se a Primeira Guerra Mundial não tivesse ficado resolvida, tá? Algumas coisas ali estavam precisavam ser resolvidas logo, por isso, né, a Primeira Guerra Mundial acaba se tornando, né, um dos motivos para o acontecimento, para a eclosão da Segunda, tá bom? A crise de 29, tá? Também é uma das causas, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, claro, acho que eu falei isso para vocês, né? Os Estados Unidos ele participa, né, da Primeira Guerra Mundial, porém a guerra não acontece no seu território, tá? Até metade da guerra, os Estados Unidos, até pouco mais da metade da guerra, né, que os Estados Unidos só entre 1917, na Primeira Guerra, ele acaba produzindo produtos bélicos também, claro, e acaba vendendo, né, principalmente para a Inglaterra, para a França, certo? E ele vai acumulando muitas riquezas, tá? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ele passa, né, ele se torna o principal credor do mundo. Tanto ele produz mercadorias, né, produtos, como também ele concede empréstimos para esses países europeus, inclusive também para a Alemanha. Tá? Então, ele vai se tornar o principal credor do mundo. Tá? Os principais produtos consumidos na Europa vinham dos Estados Unidos, só que na década de 20, acho que no finalzinho, metade da década de 20, 1925, 1926, mais ou menos, 25, eu acho, os países europeus, a Alemanha, por exemplo, já estavam se recuperando,
né? Não estavam ainda é, com a economia estabilizada, mas já estavam em um processo de recuperação, certo? E aí eles passam a não comprar tantos produtos assim dos Estados Unidos. Eles passam a não pegar tanto de recursos, né, capitais emprestados dos Estados Unidos. Tá? E isso os Estados Unidos vai sofrer muito, porque a produção dos Estados Unidos ela não vai parar, ela vai cada vez mais ela vai aumentar. E aí aquele produto ele não vai mais ser vendido, se ele não vai ser mais vendido, esse dinheiro não retorna, né, para essa indústria norte-americana. Essa indústria norte-americana não vai pagar, né, não vai ter tanto dinheiro para pagar seus funcionários. Esses funcionários, as pessoas, os comerciantes, né, os donos de indústria não vão poder, por exemplo, investir mais na bolsa, vai ter uma desvalorização, então vai ser uma bola de neve, desemprego, fome e, claro, a quebra da bolsa, né, de valores de Nova York, né? Então, né, o crash da bolsa de valores. E isso aí vai afetar todo mundo, o capitalismo, tá? A gente vê hoje, quando a China ou os Estados Unidos entram em crise, ou tem esse conflito entre as moedas, né, entre essas bolsas de valores, acaba-se o mundo inteiro entrando em crise também. E como os Estados Unidos era, acho que a grande, né, a potência em ascensão, acabou influenciando aí as economias europeias, brasileira também, inclusive eu coloquei, né, essa charge aí, tá? A questão da superprodução, né? A Alemanha vai entrar em crise, né? Vão se falar muito do liberalismo, tá? Será que o liberalismo é a saída? Tem a questão do comunismo também, será que é a saída também? Então tudo isso vai influenciar aí, claro, a ascensão dos regimes totalitários, e com isso, e só tem Segunda Guerra, né? Eu acredito, por causa dessa ascensão, e a crise de 29 está aí, um dos motivos, mais um dos motivos para que essa Segunda Guerra ocorresse, tá certo? Então, crise de superprodução, eu coloquei essa charge aí, né? Queima para manter os lucros, no caso do Brasil, se queimou muito o café, tá? Por causa da crise de 29. Tá bom? Então vai gerar fome, é chamado também de Grande Depressão, tá? Então os países europeus demoraram muito para se recuperar. O próprio Estados Unidos só vai se recuperar após a Segunda Guerra Mundial, porque ele faz igual à Primeira Guerra, aí só entra depois, tá? E como eu falei, a ascensão de regimes totalitários, que tem tudo a ver com a Primeira Guerra Mundial, tem tudo a ver com a Revolução Russa de 1917, tá? Com a questão desse nacionalismo também. Tá? Então, os nazistas, né, surgiram. A gente pode também citar o franquismo, claro, alguns historiadores, estudiosos, colocam o franquismo como regime totalitário também, outros como regime autoritário. Mas eu coloquei, né, o nazista, os regimes nazistas e os fascistas, tá certo? Então, a ascensão desses regimes, né, vão influenciar muito a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles vão se expandir, né? A própria Alemanha, né, vai tomar territórios na Europa, que vai afetar a Inglaterra, vai afetar a França, né? Depois a União Soviética, os Estados Unidos também. Tá? Os fascistas vão conquistar território, vão fazer essa aliança também com os nazistas, com o Japão, vai chamar o eixo. Tá? Então, tudo isso aí, né, vai se juntando, né, para que se deflagrasse o conflito, né, em 1939. Tá bom? Por último, né, a Revolução Russa de 1917. Mas como isso vai ter relação? Por quê? Porque o comunismo, né, para os nazistas, né, o principal inimigo da realidade dos nazistas era o comunismo. E o comunismo estava crescendo muito, as ideias comunistas estavam crescendo muito na Europa. Tá? Então, em 1917, a Rússia, né, na realidade, passa por esse processo revolucionário, né, primeiro com o Lenin, né, e depois com o Stalin. Essa mudança faz com que a Rússia, por exemplo, não sofra com a crise de 29. Tá? Então, o comunismo passa a ser uma opção ao capitalismo na Europa, certo? Não sei se vocês lembram, mas na ascensão do fascismo na Itália, as ideias, né, os trabalhadores, né, a organização dos trabalhadores na Itália estavam permeados aí de ideias comunistas. E isso fez com que, por exemplo, o Partido Fascista, o Mussolini,
né, se organizasse para combater, né, essa expansão do comunismo, tá? Não só na Itália, como na Alemanha também, tá? E em outros países. E esse espectro, né, esse fantasma do comunismo, se tornava presente cada vez mais. Por quê? Porque o comunismo, porque a União Soviética, por exemplo, não sofreu com a crise de 29, e os outros países sofreram. Tá? Então, o comunismo passa a ser agora uma opção, o capitalismo na Europa, e isso, né, vai fazer com que muitos regimes, aliás, vai fazer com os nazifascistas, passem a combatê-los, certo? Então, até um dos objetivos, né, do Hitler e do Mussolini era combater o comunismo, tá certo? Então foram quatro motivos aí, né, para que são as causas, né, da deflagração do conflito da Segunda Guerra de 1939, tá certo? Então, a gente passa pela Primeira Guerra Mundial, a questão do revanchismo, a questão do Tratado de Versalhes, a gente passa aí pela crise de 29, né? As potências europeias, não as potências, mas os países europeus, eles sofrem muito com a crise de 29, tá? A ascensão de regimes totalitários, né, do nazifascismo, e a Revolução Russa de 1917, tá certo? Faz com que a Segunda Guerra Mundial acontecesse, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, tá? Uma aula tranquila, apenas para introduzirmos esse assunto, tá certo? Eu sei que vocês estão ansiosos para chegarmos aos conflitos, tá bom? Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Próxima aula a gente vê a expansão nazifascista, tá? E a deflagração do conflito, tá bom? Então, até a próxima aula, tenha uma ótima tarde e até mais.